A mensagem de hoje ela é muito interessante. Espero que nós venhamos compreendê-lo e ficar atentos também ao que o Senhor quer nos dizer. Deixa eu ver se vai dar para a gente enxergar aqui um pouquinho. O alto clamor. Vamos falar um pouquinho sobre o alto clamor. O tempo hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo hoje tem mostrado que é tempo de nós sairmos da mornidão. Amém? Amém. O tempo nos mostra com urgência, é tempo de nos levantarmos e agirmos, porque o inimigo tem pressa. E nós não podemos ser mortos nessa hora. Nós precisamos nos deter na palavra do Senhor e estudar também o espírito de profecia que tem sido deixado de lado e negligenciado por muitas pessoas. Precisamos aprender, porque muito em breve estaremos diante de governadores e de autoridades importantes que vamos ter que dar razão da nossa fé para cada um deles. E nós temos que ter em mente a palavra do Senhor para poder ir lá fora e proclamar. Amém? Amém. O alto clamor é uma linguagem que é utilizada lá no espírito de profecia, mas foi baseada em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Abre aí Apocalipse capítulo 18, versos do 1 ao 4. Apocalipse capítulo 18, versos do 1 ao 4. Amém? Amém. Apocalipse 18, versos do 1 ao 4 diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Amém. É uma alerta, uma advertência muito séria, né? Lá em Apocalipse 18, né? Verso do 1 ao 4, a gente acabou de ler. E a gente percebeu aqui que está falando aqui com urgência para que nós venhamos sair de onde? De Babilônia, né? Vocês perceberam que no começo diz assim: vi outro anjo descer do céu, né? Outro anjo. Mas por que outro anjo? É porque antes desse anjo já tinham vindo mais anjos. E onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó. Vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que esses anjos estão em Apocalipse 14. Pode entrar Apocalipse 14. Apocalipse 14, a partir do 6. E diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Perceberam que vi outro anjo voando pelo meio do céu. Então quer dizer que já veio um anjo antes desse anjo. Só que vamos falar sobre ele em outro momento. Mas aqui diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu. E anjo aqui quer dizer mensageiro. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai juntar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora desde a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também se beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum os adoradores da besta da sua imagem, e quem quer receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança De Deus. santos. Os que guardam de Deus e a fé Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Perceberam aqui? Outro anjo, né? Outro anjo veio aqui aparecido. E vocês notaram que existe semelhança aqui? Entre os versos? Olha só, no verso 6 de Apocalipse 14, diz que ele viu outro anjo que havia aparecido. Vinha voando no meio do céu. A gente vai estudar sobre o primeiro anjo mais tarde, em um outro momento, mas a mensagem que está descrita aqui em Apocalipse 14 é uma mensagem mundial e urgente para cada um de nós.
E poucas pessoas vêm à frente falar sobre essa mensagem. Ela tem sido uma mensagem muito esquecida. E essas são as 3 mensagens angélicas. E se nós já temos 3 anjos aqui, então esse anjo que a gente viu em Apocalipse 18, ele é o 4º anjo, não é mesmo? E o anjo de Apocalipse 18, ele desce do céu. E aqui diz que ele desce com grande autoridade, na verdade, é grande poder. E quando ele desce, a terra é iluminada com a glória de Deus que vem nele, desse anjo. E ele vem exclamando com grande voz, ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave detestável. Será que a gente não acabou de ouvir isso aí? A gente acabou de ouvir isso aqui em Apocalipse, que disse a mesma coisa, não foi? Quando a gente ouviu: caiu, caiu a grande Babilônia. E ainda lá em Apocalipse 18, diz que quando esse anjo desceu, a terra foi iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada com a sua glória. E qual é a obra desse anjo que ilumina a terra com a sua glória? Para a gente entender um pouquinho, a gente precisa entender um pouquinho das 3 mensagens angélicas que estão descritas aí em Apocalipse 14. Porque quando ele desce com a sua glória, a mensagem que ele tem ilumina a terra inteira. Amém. E qual será a mensagem que ele tem? Vamos ver se dá para a gente. Vou ler aqui para vocês a mensagem que ele tem. A mensagem que o anjo tem. Ele diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz que vinha do céu e dizia: sai dela, povo meu. Então a mensagem é para que nós devemos sair de onde? Babilônia. Sair da Babilônia, desta confusão. O primeiro anjo diz assim, lá em Apocalipse 14: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Amém. E o capítulo 18 de Apocalipse é o cumprimento do capítulo 14. As 3 mensagens angélicas são cumpridas em Apocalipse 18, quando o anjo vem. Porque as 3 mensagens angélicas, elas perderam um pouco da sua força por causa das pessoas que não levaram adiante. Então veio um outro anjo e veio com poder total para dar força àquelas 3 mensagens para elas irem avante, como disse a letra do hino. Então, por isso que é o alto clamor, é a mensagem dada na sua totalidade ao mundo inteiro. E tem também uma coisa bem interessante, a gente vai ver aqui. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são completadas com o anjo de Apocalipse 18, e lá diz assim: o alto clamor é o cumprimento final das 3 mensagens angélicas. Então isso quer dizer que a gente está perto de ir para casa, amém? Amém. Amém. O 4º anjo que a gente vê aqui, que estamos vendo aqui, ele completa essas mensagens. E quando ele desce, ele traz o sentido completo, o sentido que nós não estávamos entendendo. Porque nós, adventistas, nós estamos aqui com um propósito. Alguém sabe por que nós existimos? Por que existem os adventistas do sétimo dia? Nós temos um papel muito importante. O que nos liga a essas passagens bíblicas de Apocalipse, né? Aqui diz assim, pessoal, o Espírito de Profecia, lá em Testemunhos Secretos, diz: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles insiga a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra de mais solene importância, que é o quê? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Amém. Então nós existimos por quê? Para proclamar as 3 mensagens angélicas. E aqui diz que nenhuma obra no mundo há de tão grande importância quanto proclamar essas mensagens. E que nós não devemos permitir que nenhuma outra coisa absorva a nossa atenção deste mundo. E agora sabemos por que nós existimos. Amém? Amém. Os adventistas foram chamados para a missão de proclamar a última mensagem para este tempo. E nós vamos entender um pouquinho do porquê a gente está aqui no mundo. Aqui tem outra citação que diz assim, no Grande Conflito, página 390. O capítulo 18, que a gente acabou de ler ali de Apocalipse, indica o tempo em que, como resultado da rejeição das 3 mensagens angélicas, que a gente leu no capítulo 14, a igreja vai ter atingido completamente a condição que é predita pelo segundo anjo. O segundo anjo diz que caiu, né? E o povo de Deus que está em Babilônia será chamado para se separar da sua comunhão com Babilônia. E esta mensagem é a última mensagem que será dada ao mundo. De que esse sistema caiu. E vai cair muito em breve, amém? Amém.
O mundo desconhece as 3 mensagens angélicas, e só que o triste é que os adventistas também desconhecem essa mensagem. Porque nós somos um povo levantado com um propósito e uma missão, mas infelizmente nós não estamos entendendo que propósito e que missão é essa. Por isso que nós temos muitas vezes vivido no mundo como um pecador comum. Nós somos pecadores, mas não somos pecadores comuns. Somos chamados para alertar as pessoas para sair com elas desse sistema. Amém. Para a honra e glória do Senhor. E aqui ainda diz mais. Uma crise se acha diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito a sua escolha. Então virá o fim. É o que está escrito aqui. O fim depende das pessoas, de cada um de nós. Nós levamos essa mensagem para as pessoas e elas ouçam a verdade e aí façam a sua escolha. Então, nós temos que nos levantar hoje e proclamar essa verdade. Quem é que foi chamado para proclamar essa verdade? Amém. Nós. Somos nós. Nós estamos aqui hoje porque alguém nos trouxe aqui, como já foi dito durante essa semana. Então, nós devemos ir lá fora e buscar mais pessoas. Não para encher as cadeiras, mas para que elas preencham o espaço vazio lá no céu. Né? Amém. Amém. Tem mais uma citação aqui para nós. Aqui diz assim: Deus confiou a seu povo, que somos nós, uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica, ela deveria ser dada. E não foi, lá atrás, em 1844, quando estava tudo pronto para tudo atingir o seu ápice e Cristo voltar. E aqui diz: a reforma do sábado também deveria ser levada avante, mas não foi e hoje, infelizmente, também não está sendo levada da maneira correta. A brecha feita na lei de Deus precisava ser reparada e não foi, e hoje também não está sendo reparada. Importava que a mensagem fosse proclamada com grande voz, e hoje o Senhor quer que a mensagem seja proclamada com grande voz, amém? Amém. Para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. Porque imagina só, nós irmos para o céu sem a nossa família, sem o meu irmão, sem a minha mãe. Vai fazer sentido para nós? Cristo vai estar lá, mas vai ter um vazio profundo no nosso coração. Então é por isso que nós existimos, para levar salvação que chegou até nós, a outras pessoas, amém? Amém. A obra que era para ser feita no passado era essa. O mundo ia receber a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, todos seriam alertados e Jesus voltaria e iriam para casa, para o céu. Era isso que eles deviam ter feito. Só que existiu uma coisa que impediu eles, porque Satanás ele é muito inteligente e ele sabe que a união faz a força. Então ele causou desunião entre o povo de Deus e a mensagem não avançou e Jesus não voltou naquele tempo. E hoje a dúvida e a incerteza que o povo de Deus tem também está impedindo o avanço e o cumprimento da missão. Nós estamos em 2025 e se nós olharmos para o estado da igreja adventista no Brasil, a gente vai ver que hoje as 3 mensagens angélicas elas foram esquecidas, foram deixadas de lado. O Senhor está nos chamando para restaurar essa verdade para todas as pessoas verem que existe um Deus que voltará em breve. Amém. E ele tem uma lei que deve ser cumprida também. Aqui diz assim: qual é a única maneira dos adventistas do sétimo dia terminarem a obra que foi confiada? Existe uma maneira, e aqui diz: quando eles entenderem o porquê eles foram chamados. E nós fomos chamados para levar a mensagem de salvação. Amém. Cristo já deveria ter voltado, mas nós estamos negligenciando a obra que nos foi confiada. Tem outra citação que diz assim: se nós, adventistas, tivéssemos, depois do grande desapontamento, sustentado a fé e seguido avante, unidos, segundo a providência, Deus tinha abrido o caminho. E hoje, se nós estivermos unidos e sustentando a fé, Deus vai abrir o caminho para nós também. Aqui diz que as pessoas receberiam a mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, não no nosso poder. Nós seríamos apenas o instrumento. E haveria uma salvação ali em massa. O Senhor derramaria o seu Espírito e traria salvação à casa das pessoas. E a obra teria sido concluída. E Cristo teria vindo antes, bem naquele tempo, para receber o seu povo. Mas infelizmente a gente não estava preparado naquele tempo e hoje nós ainda não estamos preparados. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que o povo de Israel vagueasse ali 40 anos pelo deserto.
prometeu Deus conduzi-los diretamente até a terra de Canaã e estabelecê-los como um povo ali, um povo feliz. Aí aqui diz assim: aqueles, porém, a quem foi pregado primeiro, aquelas pessoas que ouviram primeiro aquela advertência, eles não entraram no descanso do Senhor por causa da incredulidade. O seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir o seu conceito com eles. Então a culpa era de Deus? Não. O povo não quis, o povo era incrédulo, o povo não acreditava, o povo vivia no tanto faz. E é diferente hoje? Infelizmente não é a mesma coisa. A gente acha que vir à igreja é só vir à igreja. É um lugar normal, como qualquer um, e também que eu posso mudar de igreja a hora que eu quiser, tanto faz. Só que nós estamos esquecendo que estamos diante da presença de um Deus Todo-Poderoso, um Deus de ordem e decência, um Deus que está escrito aqui em cada página das Escrituras Sagradas, e um Deus que voltará para receber um povo fiel à sua lei, que cumpre os seus mandamentos e que tem o testemunho de Jesus. Amém. Não é somente uma igreja, não é somente vir a um culto, não é somente um hino, mas é tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. Ele pede que nós façamos tudo com ordem e decência. Aqui diz assim: as mesmas coisas que aconteceram com o povo no passado estão nos prendendo aqui hoje, porque Deus cumpre sim sua promessa. Nós somos as pessoas que continuamos nas mesmas práticas que os nossos antepassados. Ao invés de parar para ouvir a voz de Deus, ouvimos a voz de qualquer pessoa, menos a do Senhor. Nós não precisamos esperar que a igreja seja reavivada, porque está escrito que ela nunca será reavivada por completo. Mas eu posso fazer por mim mesmo, clamar ao Senhor e implorar para que Ele derrame o seu Espírito sobre mim. Amém. Eu não preciso esperar os irmãos falarem que vão se reunir para estudar a Bíblia, porque eu tenho a Bíblia nas minhas mãos, eu posso estudar por mim mesma. Eu preciso clamar ao Senhor que me dê o desejo e o interesse de ouvir a sua voz. E eu também não preciso esperar que a igreja se reúna para estudar algum livro do Espírito de Profecia, porque eu tenho ele em minhas mãos. É meu dever estudar e saber o que está escrito ali. Porque virá o fim dos tempos e o Senhor vai cobrar de nós, porque temos todo o conhecimento nas mãos e não vamos usar. Isso será cobrado de cada um de nós. Será que eu tenho que ficar esperando pelo outro? Não. Porque a salvação ela é individual. Para haver um reavivamento na igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e aos princípios que nunca deveriam deixar de existir em nossas vidas. Amém. Nós temos a responsabilidade de advertir o mundo, mas também temos que advertir primeiramente a casa de Deus, que infelizmente não sabe da verdade. E Deus hoje convida a sua igreja a despertar e a se revestir de poder, porque há uma coroa de glória a ser alcançada e há um reino lá no céu esperando por cada um de nós. Amém? Amém. Nós somos chamados para dar o alto clamor. E para isso acontecer, nós precisamos conhecer as 3 mensagens angélicas. O motivo da primeira mensagem angélica é nos separar das influências do mundo, sabia disso? É nos separar das influências do mundo. Lá está escrito assim: a primeira mensagem angélica foi dada para separar os adventistas das influências mundanas. Quer dizer, o primeiro passo do adventista para viver de fato a primeira mensagem angélica é se separar desse mundo aí fora, é não fazer aquilo que eles fazem. Não faz sentido uma adventista fazer o mesmo que o mundo faz e dizer separado, não é mesmo? Então essa primeira mensagem angélica ela veio para nos retirar, nos afastar das más influências que tem aí fora. Ela veio para distinguir ali um povo, um povo distinto do Senhor, separado, um povo como que na terra não há nenhum igual. Amém? Amém. E quando se fala em separação, a separação que está falando aqui inclui separação na música. Nós não ouvimos as mesmas músicas do povo aí fora. Nós temos músicas que elevam, que agradam ao Senhor. Músicas realmente consagradas a Deus. Nós também temos que ser diferentes nos divertimentos. Nós não fazemos as mesmas coisas que eles fazem. O divertimento deles não é o nosso. É isso que está dizendo aqui. Que tem que haver uma separação. E nós também temos que ter uma separação na nossa alimentação. Porque como a gente já viu, durante a Semana Santa temos uma mensagem de saúde, não é mesmo? E tudo deve ser completamente separado. O Espírito de Profecia diz que existem certos locais onde os anjos eles não podem entrar. Quer dizer, se eu entro em um lugar onde o Senhor sabe que é prejudicial, ele não vai entrar nunca. E será que esse lugar é bom para a gente? Não é bom para a gente. Temos que despertar agora. Será que nós estaremos seguros no lugar onde a presença de Deus não está? Não estaremos. É por isso que o anjo fala para temer a Deus e dar glória a Ele.
E aqui tem uma pergunta: o que é temer a Deus? A resposta está lá em Jó, a nossa Bíblia em Jó, capítulo 28, verso 28. Jó, capítulo 28, verso 28. Amém? Amém. Diz assim: e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Amém. Então, temer a Deus é se afastar de quê? Mal. Do mal e ser sábio. Temer a Deus e dar glória. Afaste-se do mal e dê glória a Deus. Amém? Amém. E agora abre lá em Provérbios, capítulo 8, verso 13. Amém? Amém. Diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Amém? Amém. E assim seja na nossa vida. A definição de temor do Senhor é odiar o mal. E aquele que odeia o mal teme ao Senhor. Amém. Por isso que a primeira mensagem angélica ela veio separar o povo das influências do mal. E só tem uma forma do ser humano temer a Deus e dar glória a Ele, que é obedecendo a sua lei. Os 10 mandamentos, amém? Amém. Se obedecermos a sua lei, nós nos afastaremos do mal. E Apocalipse, em Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo cristão. Amém. Amém. Temer a Deus e guardar a sua lei, que está escrito. O temor do Senhor está diretamente ligado à guarda do sábado. Agora, a segunda mensagem angélica. Ela diz: caiu a grande Babilônia. Na verdade, está chamando a atenção da gente para algo muito importante. A Babilônia é a confusão. E o Espírito de Profecia diz que nas Escrituras a Babilônia significa várias formas de religião e apostasia. Aqui diz que, vocês repararam que a primeira mensagem angélica ela chama a gente para sair do mundo, né? E se a gente não aderir à primeira mensagem angélica, não tem como nós darmos a segunda mensagem angélica. Porque quando pede para a gente sair do mundo, está pedindo para a gente sair do sistema babilônico, né? E se nós não sairmos de lá, como vamos dar a segunda mensagem dizendo que a Babilônia caiu, se eu estou dentro dela? Não faz sentido, né? Então é por isso que são as 3 em sequência. Primeiro temos que sair do mundo para depois proclamar ao mundo que esse sistema caiu, amém? Amém. E é interessante que se nós não sairmos dessas influências, a gente não vai conseguir falar para outras pessoas, porque elas vão dizer: como você está dizendo para mim sair disso se você também está nisso? Vai ser um pouco difícil, né? Dar razão à nossa fé diante dessas pessoas. Porque os anjos de Deus, eles olham para nós. E se eles olham para nós e veem a gente fazendo a mesma coisa que a Babilônia faz, como é que eles se sentem? Mal. Se sentem muito mal. Aqui tem um trechinho que diz assim: a segunda mensagem angélica ela denuncia a confusão religiosa e o afastamento do assim diz o Senhor. E a Babilônia, ela é o mundo. A Babilônia é o mundo. A segunda mensagem é dada por aquelas pessoas que são retiradas da confusão. E não dá para chamar o povo lá fora se formos iguais a eles. Quando Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias, quando eles chamavam o povo dizendo assim: olha, vamos lá para Jerusalém. O povo de Deus, eles já tinham filhos nas escolas da Babilônia, já tinham casas na Babilônia, eles já tinham carros na Babilônia, já tinham tudo. Aí tem um profeta maluco aí, enviado por Deus, e diz assim: vamos para Jerusalém. Aí o povo vai e diz: como é que eu vou para um lugar que está em ruínas? Está tudo quebrado. Tem que reconstruir muro, não tem casa para mim, não tem escola, eu não tenho carro lá, eu vou ter que começar do zero. Eu tenho todo o conforto aqui, todo o conforto porque eu sairia daqui. E não é isso que a gente faz muitas vezes? Porque eu sairia dessa confusão se é confortável para mim permanecer aqui? Nós nos acomodamos e esquecemos o assim diz o Senhor. Então nós estamos nas mesmas práticas que as pessoas que passaram por esta terra. E elas passaram por esta terra e Jesus não voltou. E se nós não mudarmos hoje, vai acontecer a mesma coisa conosco. Hoje é o momento de levantar, porque daqui a algum tempo cada um de nós estaremos sozinhos e teremos que ser provados sozinhos, porque a salvação ela é individual e não vai ter irmão, pai, filho, ninguém para nos ajudar, não. A salvação será individual e a prova será para você sozinho. E não haverá ninguém, porque teremos de ser provados
para ter o caráter preparado para habitar no céu. E se nós não tivermos o caráter preparado, não habitaremos no céu. Nosso Deus é um Deus santo. E Ele gosta de ordem e decência. Ele quer provar para o mundo que existe um povo que não se dobra à Babilônia. Amém. Aqui diz assim também. Indo para a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica alerta para as consequências de permanecer nesse sistema. Um sistema satânico. Mostra para a gente as consequências de permanecer na Babilônia. Existem as consequências que são gravíssimas, na verdade. Olha só, nós sabemos que a marca da besta ela será um dia de guarda, né? Será o domingo. Hoje não é o domingo, mas será o domingo quando for instituída a lei, o decreto dominical. E aqui diz que a mensagem será dada com voz forte em Apocalipse, na terceira mensagem angélica. Diz que é com voz bem forte. E quando diz com voz forte, significa que é com o poder do Espírito Santo. Não com a nossa própria voz. Sem ele, a mensagem não vai ter força nenhuma. E quando se anuncia que a Babilônia caiu, ela de fato cai naquele momento, sabe? E ela se torna o que está escrito. Se torna a habitação de todo tipo de demônio e cheia de possessões demoníacas. Isso está escrito lá em Apocalipse 18. Cheia de possessões demoníacas. Agora imagine só, se o mal que já acontece com ela do jeito que está, agora imagine o sistema caindo e os demônios literalmente aparecendo e no meio dela todo tipo de possessão demoníaca. Haverá um povo cheio do Espírito Santo de um lado, dando a mensagem que pertence, mas também haverá um povo cheio de demônios impedindo que essa mensagem seja dada. De qual grupo você quer fazer parte? Pense bem nisso, de qual grupo você quer fazer parte? Porque um grupo vai agir pelo ódio e um grupo vai agir pelo amor de Deus. Amém. Haverá um povo resistindo ao poder e à soberania de Satanás. Haverá um povo que mesmo em meio a essa terra de pecado não se rebaixa aos conceitos de Babilônia. São embaixadores de Cristo Jesus. Glória a Deus. E nesses últimos dias nós precisamos ter dentro de nós o reino de Deus. A mensagem agora deve ser proclamada com mais intensidade, porque os pecados cometidos neste mundo estão se intensificando. Então a mensagem tem que ser dada com força. Por isso é o alto clamor. O povo de Deus estará dando a última mensagem de advertência com grande poder. E a maior necessidade nesse momento é a necessidade de Cristo Jesus. Amém. Se nós não sentirmos a necessidade de clamar a Ele todos os dias, não vai adiantar vir à casa de Deus. Precisamos buscá-lo enquanto ainda pode ser achado. Andem na luz que brilha sobre nós. Se não andarmos sobre ela, estaremos em trevas e ficaremos para trás. A mensagem ela já poderia ter sido dada e a gente já poderia estar em casa há muito tempo. Mas infelizmente a gente parece que está querendo ficar aqui por mais algum tempinho, achando que Babilônia é bom. Mas a Babilônia vai cair. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Amém. E chegará um momento em que essa mensagem vai ser dada, estando nós aqui dentro ou não. O fim vai chegar. Amém. E devemos permanecer firmes enquanto há tempo, porque muitos do nosso meio vão sair e vão dar lugar às pessoas que estão lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora estão sedentas por saber da mensagem, enquanto muitos que estão aqui dentro, eles não estão aí. Não dão a mínima importância à verdade. Nós precisamos clamar a Deus e nos levantar para que não sejamos nenhum de nós dos que vai sair lá fora. Amém. Permaneça firme. O alto clamor será dado por pessoas que provam com a vida que Satanás está errado. Pessoas que ficam firmes como Jó. Pessoas que mostram através da sua vida que estão aptas para habitar no céu. Pessoas que se entregam a Cristo verdadeiramente. Pessoas que rejeitam todas as influências satânicas em sua vida. Quando nós mostramos perante o mundo que nós já estamos com Cristo e que aprendemos com Ele, quando nós nos compadecermos uns dos outros, quando nós desejarmos ver o nosso irmão no céu também conosco, quando clamarmos pelas pessoas que estão neste mundo sofrendo, quando nos prostrarmos e implorarmos pela misericórdia do Senhor, quando nos separarmos dos sistemas satânicos que governam esse mundo, então o alto clamor vai ser dado e nós vamos para casa, amém? Amém. Muito em breve isso acontecerá. A nossa fé deve ser estabelecida sobre a firme palavra de Deus, a firme palavra da verdade. Não deixe que nada tire de você o privilégio de conhecer a Deus, amém? Amém. Estamos nos momentos finais da vida e com o poder do Espírito Santo em nós, a obra vai avançar. Amém, glória a Deus. Mas se você não estiver aqui, a obra vai avançar sem você também. E nós devemos nos separar desse sistema
e nos agarrar na rocha que é Cristo Jesus enquanto há tempo, amém? Amém. Vamos ter agora um especial? Ninguém tem nada para